Você provavelmente ouviu falar sobre a condenação do humorista Léo Lins. Ele foi sentenciado a 8 anos e 3 meses de prisão por conta de falas proferidas no seu show, gravado em 2022 e publicado no YouTube. O vídeo chegou a ultrapassar 3 milhões de visualizações antes de ser removido de seu canal por decisão judicial em 2023. Ainda assim, o show segue circulando nas redes, em cortes, páginas de fãs e em canais não oficiais. E a decisão da justiça foi criticada por outros humoristas, como Rafinha Bastos e Hélio de la Penha. A empresária do humorista também afirmou em nota que a decisão levanta sérias preocupações sobre os limites da liberdade artística e de expressão no Brasil. E Léo Lins também se defendeu, disse que as piadas fazem parte de uma persona cômica, um personagem, e que o conteúdo do show não reflete sua opinião pessoal, comparando a decisão à censura. E o caso gerou divisões. De um lado, os que defendem o humorista em nome da liberdade de expressão, do outro, aqueles que alertam para uma prática conhecida como racismo recreativo, o uso do riso como ferramenta de exclusão, disfarçado de piada. E muita gente tem defendido que falas como as de Léo Lins são apenas piada ou parte de uma performance artística, como se estivessem no mesmo nível das atitudes e de falas proferidas por vilãs como Carminha, em Avenida Brasil, ou Odete Roitman em Vale Tudo, ou ainda das falas proferidas na série Todo Mundo Odeia o Chris, ou das cenas de violência racial em filmes como 12 Anos de Escravidão. E isso nos leva a algumas reflexões que vamos abordar nesse vídeo. Qual é a intenção da obra e de que lugar ela fala? E o humor pode ser racista e a piada é realmente inofensiva? Hoje, ao navegar pelas redes sociais, não é difícil encontrar páginas que se dizem voltadas ao humor, paródia e que produzem memes ou postagem com o intuito de entreter. Em páginas com milhares ou até milhões de seguidores, é possível ver publicações com memes zombando de mulheres vítimas de violência doméstica, ironizando suas denúncias, piadas que associam a cor da pele de pessoas negras a sujeira ou criminalidade, imagens que transformam homens gays e pessoas trans em caricaturas desumanizadas para provocar nojo e chacota. E não são apenas adultos, adolescentes e até crianças estão consumindo, rindo e compartilhando conteúdos que ridicularizam pessoas, acham que é só uma brincadeira, que estão só zoando. Mas e depois? O que acontece quando esse tipo de humor vira parte do repertório deles? Para pensarmos não só sobre o caso Léo Lins, mas sobre a questão do humor, precisamos voltar no tempo. Antes mesmo do humor ser enquadrado juridicamente, ele já era objeto de reflexão filosófica, pois o riso, esse gesto aparentemente leve, sempre carregou um profundo poder de regular a vida em sociedade. Na Idade Média, o riso era visto como subversivo, vil, maligno, era associado ao pecado, ao descontrole, à ameaça à ordem divina e social. O riso era proibido nos mosteiros, nos púlpitos e nas cortes. Ele representava um perigo moral, porque desviava os fiéis da seriedade cristã e colocava em risco o equilíbrio hierárquico da sociedade. Platão, antes disso, já alertava para os riscos do riso. Para ele, rir do outro era uma forma de desordem moral, um prazer perverso que nasce do desprezo disfarçado. Já Aristóteles, em Poética, ofereceu uma leitura diferente, ao enxergar o riso como uma forma de catarse. O cômico nasce da percepção de uma falha ou deformidade, um desvio do ideal. Mas essa catarse também se sustenta na superioridade de quem ri sobre o objeto da piada. Rimos do que é inferior, do que escapa à norma. No século XX, Mikhail Bakhtin resgata o imaginário medieval do riso, mas amplia sua análise. Para ele, o riso carnavalesco podia ser revolucionário, capaz de suspender temporariamente as hierarquias sociais e inverter o mundo. No carnaval, o rei virava bobo e o bobo virava rei. Mas esse mesmo riso subversivo podia tanto questionar o poder quanto reforçar estigmas, especialmente quando dirigido a certos corpos,
a certas pessoas. E essa ambiguidade do riso é fundamental. Como lembra Henry Bergson em O Riso, o cômico é uma forma de corrigir socialmente quem escapa das normas. Ao rir, reafirmamos o que é certo, o que é esperado, o que é normal e punimos com chacota quem sai da linha. O riso, dessa forma, é um mecanismo de controle e, como todo controle, ele atua de forma mais intensa sobre os corpos dissidentes, racializados, empobrecidos. E aí cabe uma pergunta que raramente é feita com honestidade. Por que não vemos piadas recorrentes sobre homens brancos, bonitos, loiros, de olhos claros? Porque o riso, longe de ser neutro, ele tem direção, ele escolhe seus alvos. É aí que entra o exemplo histórico do blackface. Nos Estados Unidos do século XIX, atores brancos se apresentavam com o rosto pintado de preto, imitando de forma grotesca os traços, gestos e fala de pessoas negras. O público ria, mas aprendia que o negro era ignorante, preguiçoso, infantil, violento, ridículo. O riso educava, nesse caso, para o racismo. No Brasil, durante décadas, personagens negros foram usados como instrumentos cômicos para reafirmar estereótipos. Mussum, nos Trapalhões, era o malandro, o bêbado. Inclusive, o mito de que Antônio Carlos, o intérprete de Mussum, teria morrido de cirrose, quando na verdade ele faleceu por complicações cardíacas após um transplante, mostra como o estereótipo foi tão colado à sua imagem que até a sua morte real foi apagada e substituída pela caricatura. Já a Vera Verão, interpretada por Jorge Lafon, encantava plateias, mas o que se ria ali não era apenas da piada, era da figura afeminada negra. E Lafon, fora de cena, pagava o preço, sem espaço para papéis sérios, sem reconhecimento institucional, morreu praticamente ignorado pela indústria que lucrou com seu talento. E a comédia dos Estados Unidos, dos anos 30 aos anos 50, que influenciou profundamente o Brasil, explorou à exaustão esse repertório. Mesmo quando interpretados por personagens negros como Stephen Fett, um dos primeiros astros negros do cinema americano, os personagens eram construídos em torno da lentidão, da ignorância, da submissão. Fett, por exemplo, tornou-se famoso por representar o negro preguiçoso e atrapalhado, o que lhe garantiu fama, mas também o estigmatizou profundamente, inclusive entre lideranças negras como Malcolm X, que criticava essa representação do negro como preguiçoso. No Brasil, a lógica se repetiu. Grande Otelo, um dos maiores talentos do cinema e do teatro, brilhou em meio a esse cenário. No entanto, ele mesmo reclamava da exploração cômica da sua cor e das desigualdades evidentes nos papéis e salários que recebia. Apesar de seu talento, foi frequentemente escalado para personagens que reforçavam o estereótipo do negro submisso, ingênuo ou malandro. E na televisão, o humor, durante muito tempo, foi uma forma de estabelecer os lugares possíveis para o corpo negro. Ríamos dele, mas raramente o víamos ser respeitado, liderar ou ter história. Uma outra forma de humor que começou a surgir nos Estados Unidos e posteriormente influenciaria o Brasil foi a comédia stand-up. Nos anos 50 e 60, nomes como Lenny Bruce ganharam notoriedade por abordar temas tabu, como religião, sexo, racismo e política. Bruce foi perseguido pela justiça e acusado de obscenidade. Seu humor era confrontador e, mesmo com os excessos, abriu caminho também para que o comediante se tornasse um observador social. Nos anos 70 e 80, o stand-up se expandiu com nomes como George Carlin e Richard Pryor. Carlin criticava a hipocrisia da sociedade americana com um sarcasmo afiado, enquanto Pryor foi um divisor de águas, um comediante negro que falava abertamente de racismo, drogas, violência policial e desigualdade com humor ácido, muitas vezes autobiográfico. Pryor fazia rir, mas também fazia pensar, e talvez por isso foi marginalizado por setores mais conservadores da mídia. No entanto, nem todo humor produzido nesse período seguiu o caminho da crítica social. Pelo contrário,
Nomes como Andrew Dice Clay, que despontou nos Estados Unidos nos anos 80, construíram suas carreiras com base em piadas abertamente misóginas, homofóbicas, racistas e xenofóbicas. Clay não apenas escancarava esses discursos em seus shows, como também os transformava em marca registrada e os justificava sob o manto da liberdade de expressão. Suas apresentações lotavam arenas e causavam protestos, mas quanto mais ofensivo ele era, mais popular se tornava. E o escândalo virava capital midiático. E no Brasil, essa estética também encontrou terreno fértil com humoristas que se projetaram nacionalmente, explorando temas como racismo, capacitismo, gordofobia e violência de gênero, muitas vezes com o mesmo argumento, é só piada, ou que se trata de uma performance artística como um filme ou novela. Nesse sentido, é preciso diferenciar o uso crítico do racismo em obras de ficção, como filmes e novelas, da sua banalização no humor stand-up. Em novelas como Avenida Brasil e Vale Tudo, por exemplo, as personagens Carminha e Odete Roitman são construídas como figuras abertamente preconceituosas, elitistas e cruéis. Mas essas atitudes não são celebradas. Elas fazem parte da construção dramática, da narrativa, que convida o público a reprovar esse comportamento. A intenção da obra é denunciar o preconceito, expor o desconforto. Em filmes como 12 Anos de Escravidão, Selma ou mesmo o brasileiro Medida Provisória, o racismo está presente de forma explícita, mas nunca como piada. Ele é retratado como violência real, com consequências graves. O espectador é levado a sentir dor, revolta, empatia e não a rir. Já a série Todo Mundo Odeia o Chris, apesar de adotar o humor como linguagem principal, retrata o racismo de forma crítica e pedagógica. As piadas partem do ponto de vista da vítima e não do agressor. Ao expor o absurdo das situações vividas por Chris e sua família, a série escancara o racismo, mas sem naturalizá-lo. E se a gente pensar com Chaves, algo similar acontece. Embora muitas piadas da série estejam baseadas na pobreza e na precariedade de seus personagens, ela também pode ser lida como uma crítica sutil às desigualdades sociais da América Latina. Chaves é um menino órfão e em situação de vulnerabilidade que vive em um barril e depende da solidariedade alheia para sobreviver. O seu sofrimento, apesar de constantemente ridicularizado, também escancara a indiferença dos adultos e a naturalização da exclusão social. Personagens como Seu Madruga, desempregado, endividado, mas honesto, representam um trabalhador marginalizado, alvo constante da violência simbólica e às vezes física. Já Dona Florinda e Professor Girafales personificam a classe média, que reproduz um senso de superioridade, reforçando estereótipos elitistas e hierarquias sociais. E essas são séries de humor em que as piadas têm um contexto, uma narrativa onde são desenvolvidas. Já no stand-up, em muitos casos, o racismo não é denunciado, mas reproduzido. A piada se constrói a partir da ridicularização de corpos negros, pessoas com deficiência, comunidades indígenas, pessoas LGBT ou pobres. O público não ri da crítica à opressão, ri da própria opressão naturalizada como humor. E apesar de Antônio Tabet ter defendido Léo Lins, o personagem dele, Peçanha, faz esse movimento de crítica. Trata-se de um policial violento, racista e machista, mas o que está em cena é uma crítica ácida à truculência policial, à corrupção e à lógica autoritária que estrutura parte das instituições brasileiras. Ele é uma caricatura. Não se ri com o Peçanha, ri-se dele e da estrutura que ele representa. Diferente de apresentações como a de Léo Lins, que brincam com temáticas pesadas e preconceituosas. E hoje, com o avanço das redes sociais, esse tipo de conteúdo ganhou um alcance inédito. O que antes estava restrito a clubes de comédia, fitas VHS ou canais a cabo, agora circula em tempo real, atinge públicos diversos e é replicado, sem mediação, sem contexto, sem filtro. E isso transforma esse humor racista
em uma ferramenta poderosa de formação cultural e política. E é por isso que compreender essa trajetória é tão importante. O humor nunca foi neutro, nunca foi inocente. Ele sempre teve direção e sempre teve alvos. Então, voltamos à pergunta que parece simples, mas que carrega um peso histórico enorme. Será que esse tipo de humor é mesmo inofensivo? Será que é só uma brincadeira? Décadas antes da popularização do termo racismo recreativo, a socióloga e psicanalista Virginia Bicudo já alertava para os efeitos profundos e duradouros do preconceito racial na subjetividade de crianças negras. Em sua dissertação de mestrado, apresentada em 1945 na USP, intitulada Estudo de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, Bicudo investigou como o racismo velado e cotidiano, sutil, muitas vezes disfarçado de comentário, brincadeira ou humor, era interiorizado pelas crianças desde muito cedo. E o que ela demonstrou foi que o preconceito racial, mesmo quando não explícito, gera sentimentos de inferioridade, vergonha da própria cor e desejo de embranquecimento. Essas marcas não se apagam com o tempo. Pelo contrário, moldam a autoestima, a autopercepção e os horizontes de futuro dessas crianças. O lugar que a sociedade oferece a elas como alvo de piadas, estereótipos ou rejeições sutis não é neutro, é violento e limitante. É óbvio que nem todas as crianças ou jovens vão se sentir dessa forma imediatamente, e algumas podem até reagir com resistência, orgulho ou indiferença momentânea. Mas isso não significa que a violência simbólica não esteja agindo em silêncio, corroendo pouco a pouco a forma como esses sujeitos se veem no mundo e são vistos pelos outros. A repetição de falas preconceituosas e racistas, mesmo em tom de brincadeira, ensina desde cedo quem deve se encolher, quem pode ocupar espaço, quem merece ser ouvido e quem só serve de escada para o riso alheio. Mais recentemente, a Unicef apontou que os impactos do racismo na saúde mental podem ser profundos, gerando estresse, ansiedade, depressão, autoestima prejudicada e isolamento social. Dessa forma, o racismo disfarçado de piada não é leve, não é inofensivo, não é apenas humor. E por muito tempo, esse tipo de piada pôde circular livremente, sem qualquer consequência legal ou social. Mas o Brasil começou a reagir. Ainda que mais lentamente que o necessário, mudanças legais importantes foram ocorrendo ao longo das décadas. Em 1951, a Lei Afonso Arinos foi o primeiro marco legal a classificar a discriminação racial como contravenção penal. Quase 40 anos depois, a Lei 7.716 de 89 passou a tratar o racismo como crime, com pena de reclusão. Essa lei também estabeleceu que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Mas o principal problema da lei estava na sua aplicação prática e não no seu texto. Apesar de seu avanço simbólico, essa lei de 89 tratava o racismo como algo coletivo e difuso, ou seja, exigia que a conduta discriminatória fosse dirigida a um grupo racial inteiro, por exemplo, uma loja negar acesso a todas as pessoas negras. Já quando o ataque era direcionado a uma pessoa específica, como no caso de alguém ser ofendido com um termo racista, a conduta era enquadrada como injúria racial, considerada um crime mais leve. Mas em 2023, com a sanção da Lei 14.532, essa distinção mudou. A injúria racial passou a ser equiparada ao crime de racismo, tornando-se também inafiançável e imprescritível, com penas mais severas, inclusive, com agravantes se cometidos em contextos de descontração, diversão e recreação. E esse movimento legislativo foi acompanhado por um entendimento cada vez mais consolidado do judiciário de que o racismo não precisa ser explícito para ser punido. Ele pode se manifestar de forma disfarçada, camuflada, como brincadeiras ou piadas. E é nesse contexto que surge o reconhecimento do chamado racismo recreativo, expressão cunhada pelo jurista Adilson Moreira para definir práticas que naturalizam estigmas e reproduzem hierarquias sociais,
sob a roupagem do humor. Um caso que ilustra essa compreensão ocorreu em 2021, quando a Justiça do Trabalho condenou a Unimed de Belo Horizonte a pagar R$39 mil por danos morais a um ex-funcionário alvo de ofensas racistas e homofóbicas dentro do ambiente de trabalho. Durante os anos de 2017 e 2018, ele foi repetidamente chamado de Vera Verão. Além disso, foi alvo de montagens ofensivas em grupos internos da empresa, piadas sobre seu cabelo raspado e situações constrangedoras até em reuniões com pessoas de fora da empresa. O personagem ali era usado como um instrumento de chacota e desqualificação, mostrando como o humor pode ser pervertido para fins discriminatórios. Outro caso aconteceu em Salvador, quando um mercadinho foi condenado a pagar R$20 mil por racismo recreativo praticado contra um funcionário negro. Durante o período em que trabalhou no estabelecimento, o trabalhador presenciou comentários discriminatórios dirigidos a ele e a outros colegas negros, incluindo piadas com personagens como King Kong e chacota durante jogos de seleções africanas na Copa do Mundo de 2022. As ofensas faziam parte do dia a dia da empresa, transformando o ambiente de trabalho em um espaço de constante exposição ao vexame e à humilhação racial. E esses exemplos ajudam a desconstruir a falsa ideia de que a violência precisa ser física, direta, para causar danos reais. E reconhecer juridicamente essas práticas como racismo não é censura. É um passo fundamental para garantir dignidade, respeito e justiça em todos os espaços da sociedade. No caso de Léo Lins, não se trata de uma apresentação ou performance em um espaço privado, um clube. O impacto vai além do palco. Seus vídeos circulam livremente na internet, em plataformas como o YouTube, alcançando milhões de visualizações. E a verdade é que, diferente do que dizem por aí, Léo Lins não foi condenado por uma piada, e sim por crime de racismo e por discriminação contra pessoas com deficiência. A sentença também se baseou na lei apelidada nas redes como Lei Antipiadas, que aumentou a pena por crimes de ódio cometido em atividades artísticas e culturais ou ainda em mídias sociais. Essa nova legislação equiparou a injúria racial ao crime de racismo, tornando as consequências jurídicas mais severas. E esse tipo de humor, apresentado como só uma brincadeira, não apenas legitima a violência simbólica, ele a ensina. Ensina quem pode ser zombado sem consequências, funciona como um manual silencioso de exclusão. E foi exatamente essa compreensão que embasou a condenação de Léo Lins. Em seu show disponibilizado nas redes sociais, ele fazia piadas com grupos historicamente vulnerabilizados e, quando questionado, disse que era apenas uma persona cômica, mas o impacto da piada não desaparece, mesmo sendo uma persona. Ele permanece, reverbera e molda imaginários sociais. Como alerta Adilson Moreira, o humor é um dos meios mais eficazes de disseminação de estereótipos porque transforma o preconceito em entretenimento. E é interessante destacar que alguns humoristas negros defenderam Léo Lins. Foi o caso de Hélio de la Penha, ex-Caceta e Planeta, que declarou: piada não é realidade, piada é ficção. Mas essa separação entre ficção e realidade ignora algo crucial. As piadas não nascem no vazio. Elas são produzidas numa cultura que já hierarquiza vidas. Além disso, é importante dizer, o fato de uma pessoa negra ou LGBT ou com deficiência afirmar que não se sentiu ofendida por uma piada não anula os efeitos sociais e estruturais dessa fala. O problema não é apenas individual ou subjetivo, é coletivo. O riso pode não doer em quem o escuta diretamente, mas ensina os outros a repetir, a naturalizar, a rir também. E isso tem consequências reais. Basta olhar para o que acontece entre crianças e jovens. Em São Luís, no Maranhão, por exemplo, um menino negro de 9 anos recebeu dos colegas de uma escola particular uma carteira de trabalho artesanal com cargo de pedreiro civil e o salário de R$ 50,25 com uma jornada de 18 horas por dia. Passou a ser chamado de CLT, como piada,
e a profissão de pedreiro foi escolhida pela cor da pele dele. Crianças de 8 e 9 anos, pequenas demais para inventar sozinhas esse tipo de deboche. Alguém ensinou, alguém riu antes delas. E esse caso não é exceção, é sintoma. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma menina negra foi chamada em um grupo escolar de WhatsApp de escrava e carvão da África. E a justificativa dos pais e inclusive das crianças era só uma brincadeira. E em muitas escolas brasileiras, chamar um colega negro de macaco ou dizer que vai escravizá-lo ainda é tratado como piada, não como racismo. E o mais grave, muitas vezes essa relativização parte de quem deveria proteger professores, coordenadores, diretores. As redes sociais ajudaram a ampliar esse repertório negativo. Um grande exemplo do humor sendo usado para ridicularizar e humilhar é o caso da própria juíza que condenou Léo Lins. Basta abrir algumas páginas e perfis nas redes sociais para ver uma série de montagens sobre ela, quase sempre com a intenção de desmoralizá-la, zombar de sua aparência física, questionar sua inteligência ou insinuar que agiu por vingança pessoal. E quando se repete, mesmo em tom de brincadeira, que uma vida vale menos por ser uma pessoa negra, uma mulher ou uma pessoa com deficiência, essa ideia, ela se cristaliza nos afetos, nos olhares, nos risos e nas políticas. Por isso, o problema não é só a piada, é o que a piada ensina, é o que ela autoriza, é o que ela perpetua. E além do conteúdo da piada, o problema também está no sistema que acolhe, compartilha e protege esses discursos. Um sistema que falha com frequência em responsabilizar quem transforma preconceito em produto. Em 2024, Júlio Cocielo foi inocentado, mesmo após anos de tweets racistas. Em uma das postagens, ele escreveu: "O Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas. Mas já que é proibido, a única solução é exterminar os negros." E apesar da gravidade, a justiça entendeu que não havia incitação ao ódio e Cocielo saiu ileso. O resultado é claro: quando o Estado falha em aplicar a lei, ele legitima o riso violento e dá sinal verde para que ele continue. E é por isso que quando uma sentença realmente cumpre a legislação antirracista, ela choca. Muitos acham exagero, tempo demais, ataque à liberdade de expressão, mas, na verdade, são raras as ocasiões em que o judiciário, de fato, protege a dignidade de quem é alvo dessas ofensas. Foi o que aconteceu no caso de Léo Lins. Ao condená-lo, a juíza reconheceu que o humor também tem limites constitucionais e que a liberdade de expressão não pode ser escudo para humilhar. E quando uma condenação por piadas racistas finalmente acontece no Brasil, o incômodo vem não pelo crime, pelas falas absurdas que estavam disponíveis na internet, mas pela quebra do pacto do riso impune. E aí, quando essa piada sofre as sanções da lei, surgem projetos de lei e discursos inflamados em defesa da chamada liberdade de expressão. A deputada federal Caroline Detoni, do PL de Santa Catarina, por exemplo, apresentou um projeto para impedir a criminalização de humoristas, propondo que falas em contextos artísticos e cômicos não possam ser enquadradas como crime de discriminação ou incitação ao ódio. Segundo ela, a condenação de Léo Lins representa um precedente perigoso para a comédia brasileira. Já o deputado federal Roberto Monteiro Pai apresentou um projeto de lei que propõe conceder ampla imunidade penal a humoristas e criadores de conteúdo cômico no Brasil. Na prática, isso significa que, se aprovado, casos como o das duas influenciadoras que, em 2023, entregaram bananas e macacos de pelúcia a crianças negras e publicaram o episódio em suas redes sociais, poderiam ser enquadrados como piadas e não mais como crimes de racismo, ou seja, sairiam impunes, amparadas por uma suposta liberdade artística. E o que essas propostas fazem na prática é flexibilizar a lei que combate o racismo. E enquanto esses parlamentares defendem essa imunidade artística, não apresentam projetos relevantes para combater o racismo, a discriminação, inclusive nas escolas. Santa Catarina, por exemplo,
é o estado que tem maior histórico de ataques neonazistas, além de células neonazistas, e de racismo escolar. Mas a deputada está mais preocupada em blindar comediantes do que em proteger jovens vítimas de discurso de ódio. E o pior, muitos desses parlamentares que defendem a liberdade de expressão são os mesmos que querem proibir músicas de trap, funk e censurar livros. Ou seja, o discurso de liberdade é seletivo. Vale para proteger preconceitos, mas não vale para garantir diversidade cultural ou educação antirracista. E a verdade, gente, é que mesmo com essa condenação, Léo Lins não vai ser preso. Ele vai recorrer, já recorreu. Ele tem recursos, acesso a bons advogados, visibilidade e, no fim das contas, vai lucrar com a polêmica. Toda essa repercussão só deve render a ele mais engajamento, mais seguidores, mais livros vendidos, mais convites, mais lucro. É por isso que o problema não termina com ele, porque onde nasceu Léo Lins virão outros comediantes, influenciadores, parlamentares, todos tentando normalizar o preconceito como opinião e a humilhação como liberdade artística. O show do Léo Lins é só a ponta do iceberg, não é sobre ele, é sobre o ecossistema que aplaude conteúdos como esse, sobre pais que acham engraçado e que não tem nada demais o filho dizer isso, sobre escolas que não reagem, sobre uma sociedade que educa pelo riso, desde que o alvo não seja branco, hétero, rico e saudável. Não se trata de liberdade de expressão, e sim de uma pedagogia do escárnio, uma geração inteira aprendendo que ferir o outro é engraçado, desde que o outro não seja você. E quando se critica mais a condenação de um sujeito condenado por racismo do que o ato que levou a ela, isso diz muito sobre o Brasil.